Oi, gente! O vídeo de hoje tem o objetivo de abordar a textura, que é mais um dos elementos morfológicos que compõem aquele conteúdo de linguagem visual aplicada ao design, né? Então, eu vou falar hoje mais especificamente sobre esse elemento visual e vou dar alguns exemplos no final, buscando esse alfabetismo visual por meio da interpretação desses exemplos. Então a textura, né, juntamente aos outros elementos aqui, compõem esses elementos básicos de construção de uma mensagem visual, que é o que a gente está abordando aqui tanto na concepção do produto quanto na concepção de pranchas, né, nessas pranchas de apresentação desses produtos. Então a textura é um desses. E aí, como que a gente pode definir a textura, né? Como que os autores fazem essa definição de textura? Eles falam, basicamente, né? Quando a gente pega a Ellen Lupton aqui, ela fala que ela é o grão tátil das superfícies e substâncias. Quando a gente vai lá para o Lucius Wong, ele já fala que é a característica da superfície de um formato. E Adonis fala que ela se relaciona com a composição de uma substância através de variações mínimas na superfície do material. Então a gente vê que esse conceito de textura ele é muito ligado à superfície dos objetos, né, que a gente está lidando, dos objetos e substâncias, que eles colocam aqui. Quando a gente caminha um pouquinho mais assim nesse entendimento, os autores trazem sempre essa visão de que a textura ela é muito associada em uma conexão entre visão e tato, né? Então a gente tem esse olhar para aquele objeto que apresenta uma textura específica, né? E a gente já imagina como que seria o tato, o que a gente sentiria quando a gente entrasse em contato com essa textura. Então, assim, ela tem esse reconhecimento, ela pode ser somente pelo aspecto visual, ou somente pelo aspecto tátil, ou pela ação dos dois combinadas. Nessa referência aqui de baixo, eu coloquei um artigo que é da neurociência que estuda como que esse processo do tato ou da visão é interpretado pelo nosso cérebro no entendimento dessa textura. Então esse aqui é um estudo super interessante que ele fez, buscando entender como que é esse mecanismo de entendimento e de sensação de textura, né? Então essa interpretação que a gente gera, que a gente passa por ela é realmente construída por esse repertório, por esse entendimento, os nossos sentidos são que vão ajudar a gente a fazer esse entendimento total da textura. E aí, passando, né, por essa conexão entre a visão e o tato, os autores fazem distinções, então eu coloquei as nomenclaturas que eles usam aqui, sobre esses dois aspectos, né, da textura concreta ou a virtual, que é como a Ellen Lupton chama. Então ela fala que a textura concreta é aquela que é empregada num objeto físico, então que a gente tem na mão. A textura que eu sinto nesse objeto especificamente que está na minha mão, ela é uma textura concreta. Quando a gente vai para o segundo ponto, que é a textura virtual, ela o que ela coloca que é uma superfície empregada em peça impressa, uma estampa, né? Alguma coisa que ela é basicamente visual. O Lucius Wong, ele já faz essa divisão entre a textura visual e a textura tátil, né? Então ele já vai bem aliado realmente aos sentidos, né? Do corpo humano. E ele fala que esse visual, a textura visual, ela é basicamente bidimensional, né? Então ela é construída sobre uma superfície bidimensional e ela é percebida pelo olhar, né? Então é como a gente bebe naquele repertório do que a gente tem já construído, de quando a gente olha, a gente imagina que aquilo é áspero, ou é duro, ou é liso, ou acetinado, então a gente capta esse contexto todo, mas o nosso reconhecimento é pelo olhar. E aí a Adonis coloca aqui uma coisa interessante, que ela fala que muitas vezes, né, quando a gente tem um objeto físico palpável na mão, muitas vezes esse julgamento dos olhos costuma ser confirmado pela objetividade do tato. Então ela define o tato como um sentido que traz mais objetividade nesse entendimento. E aí, então, dentro, né, entendendo esse conceito de textura e que ele também vai lá no fundo desse nosso repertório, como que ele é utilizado dentro do design, né? Então a gente
Tem que o designer usa essa textura para estabelecer uma atmosfera, reforçar um ponto de vista, expressar uma sensação, né? Então vai muito de acordo com o que a gente tem trabalhado dentro da disciplina de expressão gráfica, que é nessa construção de uma mensagem visual a partir de uma escolha da sensação, do atributo visual que eu quero transmitir, né? Então, por isso que a textura é mais um dos elementos que vai me ajudar a construir essa atmosfera, igual a Ellen Lupton coloca aqui. Ela fala que a textura ela tem a capacidade de nos atrair e nos capturar, né, do ponto de vista visual, que elas podem ser geradas pela mão, pela câmera, pelo computador, então tem formas diferentes da gente fazer essa textura virtual, nesse caso aqui a gente, né, tá falando muito dessa construção da textura bidimensional, né, então como tornar essa percepção de uma textura bidimensional ali, né, esse entendimento. Elas podem ser abstratas ou concretas, então a gente pode olhar nitidamente ali, entender, reconhecer o que aquilo significa, eu ter uma conexão muito forte com o objeto real que carrega aquela textura, ou ele pode ser algo completamente abstrato, muito mais baseado na sensação, na atmosfera, nessa mensagem que eu estou querendo construir, né? A Ellen até fala no livro que a maior parte das texturas que os designers usam tendem a ser mais abstratas, né, nessa concepção da mensagem. E aí ela coloca aqui que as texturas podem ser capturadas, configuradas, recortadas, construídas, pintadas. E aí acrescentando a isso, o Vussius Wong fala depois, mas essa questão de onde a textura se coloca, que é onde ela se encontra dentro daqueles 4 elementos configurativos, ela está ali dentro da superfície, né? Então, o que a gente entende, o que a gente está abordando por textura aqui, é essa questão da superfície, né? Especificamente dentro dessa construção dentro do projeto. E aí o que eu estava falando que o Vussius Wong adiciona são métodos, né, que ele inclusive dá alguns exemplos no livro e tal, sobre essa concepção de texturas. Então ele fala que ela pode ser feita por desenho ou pintura, por impressão, transferência, fricção. Então aquilo que a gente fazia lá na texturização, né, na aplicação de textura de materiais nos objetos, nas representações bidimensionais dos objetos, que a gente fazia por frotagem, né? Esses outros recursos que eu vou copiar uma textura, copiar uma parte dela, fazer sobreposição, pulverização, salpicado, despejo, então às vezes até aquela passar cola na parte que precisaria ficar alguma coisa, derrubar um pó, alguma coisa ali por cima para ela fazer essa captação ali do grão, né? E deixar essa granulometria evidente. Por mancha, tintura, defumação e queima. Então ele mostra alguns, né, passando a chama por baixo do papel e deixando esse aspecto de queimado. Então ele também traz essa textura. Ranhura ou raspagem, eu passar algum material sobre uma superfície e fazer a retirada dele. Lembra até um pouco aquela, né, de quando criança está aprendendo a trabalhar com giz de cera, e aí que é feita a aplicação de uma camada inteira de giz de cera e depois é aplicada uma preta em cima e com a raspagem tu consegue ver apenas a camada de baixo. Então tem, né, técnicas diferentes da gente fazer isso. Por processo fotográfico, né, então a captação de alguma maneira específica da luz, da configuração do equipamento, do ambiente, do jeito que vai ficar, então isso também possibilita essa captação de textura. E por colagem, né? Então sobreposição de papéis diferentes, de fotografias, né? de elementos ali que vão ajudar a fazer essa composição da superfície, né? Dessa distribuição de elementos na superfície. E aí, a textura, então, quando a gente vai fazer essa aplicação e essa seleção, né, da configuração que a nossa textura vai ter, a gente passa por decisões de se ela vai ser mais harmônica ou mais contrastante, se, por exemplo, aqui um alto grau de contraste com elementos grandes, né, ele vai gerar uma maneira de entendimento. Então, se eu decido colocar faces muito grandes, eu talvez tenha uma impressão completamente diferente do que se eu tivesse me afastado daquilo e visto aqueles elementos pequenininhos,
né? Então, quando eu coloco esse grão fino, eu gero um baixo grau de contraste e dou um sentido de delicadeza, né, para a textura. E aí, em relação ao contraste, vai muito alinhado com aquela apresentação dos elementos de linguagem visual, que inclusive eu recomendo fortemente, né, que quem não assistiu aquela volte lá e assista antes de terminar essa apresentação. Então, aqui especificamente falando de contraste, a gente tem formas diferentes de trabalhar esse contraste. Então, eu posso fazer um contraste apenas de tom, de cor, um contraste de forma, né, entre os elementos que estão ali dentro, um contraste de escala, então entra um pouco naquela questão do tamanho, né, dos elementos que eu vou colocar distribuídos nessa minha textura, o contraste de direção, de posição. Então eu mostrei lá na apresentação de linguagem visual alguns recursos de causar, de direcionar a nossa atenção, né, de gerar um ponto de tensão dentro daquele elemento para onde o nosso olhar vai ser direcionado. Então, essas decisões também entram nessa texturização da prancha, do objeto, do produto, né, do que a gente vai fazer. Contraste de espaço, então entender também o peso daquele espaço, a distribuição do espaço na prancha, como que eu vou colocar isso e isso dentro da textura também. E o contraste e gravidade, que é o que o Lucius Wong coloca aqui também. E aí, uma parte, né, entendendo esse contexto, esse apanhado de definições, a gente entra especificamente nessa parte de construção de significado por meio da textura. A textura permite esse entendimento de sensações individuais, né? Então, quando eu olho para uma textura, eu tenho esse direcionamento de sensações para as quais eu vou atribuir um significado associativo, né? Então, eu entendendo que aquela textura ela envolve mais dureza, talvez eu vou ter um significado associativo aqui de que ela é uma coisa mais sóbria, mais refinada, mais luxuosa, enfim, né? Isso associado a outros fatores. Mas a gente faz essa conexão com esse significado. E aí, esse entendimento da textura, tanto que nos livros, quando eles vão abordar a textura, geralmente eles falam depois de já ter apresentado outros elementos morfológicos que compõem a mensagem, porque a textura envolve essa ação unificada dos outros elementos. Então, se quando eu olho para a forma de cada módulo que está colocado dentro daquela textura, conectada com o outro, a cor que é aplicada nela, a distribuição dela no espaço, o grau de contraste entre as faces. Então, a minha interpretação da textura passa pelo entendimento de todos os outros elementos morfológicos, né? E aí, aqui é um esqueminha que eu deixo de exercício para vocês aplicarem em tudo que vocês vão fazer, né? Isso se aplica muito à textura, mas se vocês olharem, isso se aplica também a outros contextos de entendimento de mensagem visual que a gente está trabalhando. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui para a gente entender quando a gente olha para uma textura são as sensações que ela provoca. Então, sensação aqui muito ligada realmente aos sentidos integrados à visão, né? Então, a visão já é o primeiro, por onde eu entrei em contato com aquela textura, e aí eu vou associando. Se aquela textura, imaginando que eu estivesse encostando nela, como seria o tato? Ela seria áspera, lisa, acetinada, elástica, mole? Ela me daria a sensação de que a minha mão conseguiria mergulhar nela, então ela é molhada, ela é seca, ela é pulverizada, né? Esses aspectos realmente táteis. Dentro do aspecto tátil, eu abro um subgrupo aqui que são as sensações térmicas, que também são muito importantes desse entendimento, que é bom a gente prestar atenção. Então, se ao olhar a textura eu consigo entender que ela é quente ou fria, ou morna, ou congelada, né? Então, que sensação que aquilo me transmite do ponto de vista tátil. Do ponto de vista do paladar, então, quando a gente olha para uma textura, a gente às vezes consegue imaginar se ela é doce, se ela é salgada, se ela é ácida, né? Se ela tem aquele doce junto com um azedo, cítrico, se ela é amarga, né? Eu consigo imaginar associando isso talvez a um repertório que eu já tenha criado. A audição, né? Então, se ela emitiria, se eu encostasse nela, né? Fizesse um toque, ela emitiria um som mais agudo ou mais grave, ou mais abafado, ou mais ressonante. Então, assim, imaginando um metal
que eu encosto nele e ele faz aquela ressonância de som. Então, quando a gente olha para a textura, a gente puxa um pouco desse conhecimento que a gente já tem, né, dos elementos que estão em volta da gente. O olfato também, então se ela tem um cheiro mais frutado, ou amadeirado, ou cítrico, ou se o cheiro é doce, ou se o cheiro é ruim, né? Então, se associa a um cheiro de lixo, por exemplo, então que tipo de contexto que aquilo me transmite? Uma coisa que eu até coloco aqui, né, como uma observação que é importante, é que não é obrigatório que vocês analisem todas as texturas sob todos esses aspectos. Né? Então, assim, eu não preciso pegar todas as texturas e avaliar nos mesmos campos, porque às vezes dentro de uma delas, um dos elementos vai se destacar mais do que o outro. Às vezes é mais relevante eu entender se o aspecto tátil dela, como que ele se desenvolve, do que necessariamente eu imaginar como é que é o som, ou como é que é o gosto dela, né? Então, assim, é só de vocês terem em mente que aqui, nesse campo das sensações, ele é associado realmente a essa interação direta que a gente teria com a textura. E aí aqui, quando a gente entra então nesse segundo aspecto, que é ligado ao contexto e aos sentimentos, né, que a gente já entendeu aquela questão das sensações ali antes, a gente parte para esse segundo ponto. Ele é mais ligado às emoções sentidas pela visualização da textura, né? O que essa visão da textura provocou na gente. E aí ela gera uma percepção sobre o possível contexto de inserção dessa textura. Né? Então, por exemplo, melancólico, suave, calmo, agressivo, luxuoso, alegre, sóbrio, desgastado. Essas interpretações eu já gero lá de acordo com o que eu entendi. Então, se eu vi que a textura é meio áspera, talvez ela já vai me passar a sensação dela ser agressiva ou dela ser desgastada. Então, aí já é uma questão em que a gente parte de um ponto de vista muito palpável, muito tangível ali, né? Que é essa sensação física mesmo, e a gente parte para esse ponto de um aspecto um pouquinho mais subjetivo, que é essa contextualização. Né? Então, ela é complementada por essas sensações percebidas que eu falei antes. Quando a gente vai, então, para o terceiro ponto, né? Então, depois que eu já entendi essa questão, né, dos aspectos, já olhei com atenção, tentei entender essas sensações, aí eu parto para o que eu costumo brincar que é uma análise fria e calculista. Por quê? Porque eu vou olhar lá dentro daquela textura o que especificamente me fez ter aquela interpretação. Então, se eu entendo que a textura é fria, o que será que me fez olhar aquilo? Será que foi a cor? Será que foi algum aspecto de contraste específico que eu olhei dentro dela? Essa questão da geometrização. Então, se eu entendo uma superfície como áspera, né? Se eu fosse encostar nela e eu entendesse que ela é pontiaguda, que ela é cortante, se eu for fazer uma análise fria e calculista em cima dela, talvez eu veja uma geometrização, uma ruptura brusca, né? De sentidos de face ali. Então, formas geométricas muito bem definidas, com cores muito contrastantes entre si. Então, aqui é aqui é a parte de aplicar o alfabetismo visual, né? Então, de destrinchar isso em forma de elementos. Então, eu coloco alguns exemplos aqui. Geometrização, mudanças bruscas de tom ou de cor, linhas mais orgânicas, ritmo, né? Aqueles elementos que a gente estava vendo lá na apresentação de linguagem visual. Então, ritmo, escala, agrupamento, organização, aleatoriedade, né? Se eu não consigo ver um padrão muito repetido, luminosidade e saturação das cores que são aplicadas ali, se eu vejo movimento nela, se eu vejo contraste, né? Todos aqueles contrastes que eu já falei antes lá. Então, esse destrinchar. E aí daqui pra frente eu trouxe alguns exemplos de textura que eu vou fazer esse exercício com algumas delas, né? E o que eu sugiro é que vocês parem o vídeo em cada uma das texturas ou olhem a apresentação depois e tentem fazer esse exercício de caminho inverso ali da abstração. Então vocês vão tentar entender, tentar interpretar e depois fazer essa análise fria e tentar destrinchar quais são esses elementos que provocaram aquela percepção. Então aqui, por exemplo, nessa textura, né? Se a gente para pensar, então, primeiro lá nas sensações, né? Então, a primeira coisa que eu tô olhando pra textura é que eu vou entender as sensações que eu consigo destrinchar a parte dela. Ela me parece ser quebradiça, ela me parece ser
áspera, né? Então, assim, meio fosca. Se eu fosse encostar nela, não teria aquela superfície lisa e uniforme, né? Eu teria uma textura mais com um aspecto como se fosse com pó, com pozinho na superfície, assim. Ela me passa essa sensação de, né, como ela tá em preto e branco aqui, ela pode me passar a sensação tanto de frio quanto de quente, porque eu posso associar isso a outros contextos que eu já tenho. Mas ela me dá esse sentido de quebrado, de desgastado, de antigo, de algo que talvez não seja mais o que ele foi, né? Então ele me dá essa. Isso eu já passei um pouquinho já para sensações, né? Para contextualização. Então ela pode me dar essa sensação de uma certa melancolia, de uma coisa que já não é mais o que foi, de algo que estragou, que quebrou, né? E aí lá, quando a gente parte para essa interpretação, essa análise fria do que me fez entender isso nessa textura, eu posso olhar que eu tenho formas geométricas aqui com diferença de tamanhos entre si, então eu tenho um certo trabalho de escala dentro dessa textura. Eu tenho faces que se rompem, né, e que tem linhas de contorno entre elas, que pode me dar a sensação de ser algo quebrado, uma ruptura que aconteceu entre blocos específicos dentro dessa textura, porque lembrem que a gente está apenas olhando uma imagem, a gente não tem acesso especificamente a essa textura. Então, às vezes, a gente abate o olho e fala assim, ah, é uma coisa quebrada. Tenta dar um passo atrás e olhar por que ele parece que é algo quebrado. Sabe, ele dá essa sensação de quebrado porque ele tem essas fendas, né? Ele dá uma sensação de ter fendas entre ilhas diferentes de cor e de texturas diferentes ali dentro daquele todo que a gente está analisando. Tem facezinhas que parece que se encaixam, né? Então, apesar de ter uma aleatoriedade aqui nessa textura, a gente vê que tem essa questão do encaixe da geometrização, né? Mas que em alguns lugares parece que essa distância entre as faces se amplia, e em alguns outros lugares parece que ela está mais afunilada, mais perto. Essa outra textura aqui a gente já vê a aplicação de uma cor, né? Então ela já tem um certo tom mais impactante do que a anterior, por exemplo. Impactante depende do contexto, claro, né? Mas quando a gente fez essa transição, uma das coisas que mais chama atenção é a cor. Mas aí então a gente imagina que a gente está colocando a mão em cima dessa superfície aqui. Eu tenho a sensação de que ela é dura, de que ela pode, que eu vou sentir as pontas dela, né, machucando o meu dedo, ou machucando, ou simplesmente fazendo essa pressão contra, né, o meu dedo. Eu tenho a sensação de que ela é fria. Se eu fosse imaginar talvez um sabor para ela, né, eu imagino talvez alguma coisa que ela fosse bem gelada e de sabor, talvez algo mais cítrico, mais doce, né, assim. Se a gente imagina um barulho, né, um som para ela, ele me parece ser um som mais agudo, né? E aí, enfim, nas sensações dá pra gente entender isso. Quando a gente vai lá pro sentimento e pra contextualização, ele me dá essa sensação, né? Como ele parece ter um brilho, assim, ele dá esse aspecto meio de imaginação, uma coisa meio de sonho, meio utópica, assim, meio fora da realidade, né? Aquela coisa meio mística. Ele dá um pouco essa sensação. Por quê, né? Quando a gente tenta entender esse contexto todo, né? Quando a gente começa a fazer lá a nossa análise fria e calculista em cima dessa textura, eu vejo rupturas muito bruscas de cor, né? Então eu vejo geometrias muito bem definidas. Então aqui um triângulo que tem essa cor dele muito bem delimitada aqui, e que para a parte de fora dele ele já muda completamente a cor. Então eu tenho esses contrastes bruscos de tonalidade em alguns pontos de cor mesmo, né? Então a gente vê do azul aqui pulando para um rosa, então a gente vê esse contraste de cor também. A gente vê essa questão da escala, né, que a gente estava falando antes lá. Ele tem elementos grandes, em proporção na textura, ele tem elementos grandes conectados em si, então ele tem um grande contraste também nesse sentido. Ele não passa delicadeza, suavidade, ele passa esse tom um pouquinho mais agressivo, né?
O que dá essa sensação de brilho tem alguns pontos brancos e de outras cores que se a gente vê que parece que foram, né, pulverizados ali em cima, colocado por cima da textura, então ele dá esse sentido do fantasioso, né, por causa desses pontinhos que foram colocados aqui em cima. Essas transições bruscas do azul pro rosa dão a sensação de que ele pode ser uma pedra, que está recebendo uma, né, juntando com essa geometrização muito grande da peça, com esse que dá a sensação de mudança de sentido de face, essa questão do brilho, né, com essa mudança de cor, ele dá essa sensação da pedra, como se fosse um quartzo, alguma coisa que está refletindo uma luz ali, que está batendo em, né, cada parte da peça está captando essa luz num ângulo diferente. Então ele dá um pouco essa sensação de brilho. Essa outra textura a gente já vê muito mais, né? Se a gente pensa em sensação. Ele parece que é mole, que é pastoso, que é molhado, né? Então ele dá essa cara de umidade. Se a gente imagina um gosto, talvez ele seja mais doce, né? De um ponto de vista assim do som, né? Sonoro. Esse aqui ele me parece um som mais abafado, né? Se eu batesse nele, ele ia absorver o som e ele não ia propagar o som, né? Ele ia ter esse sentido de mais abafado, assim. Então, lá para sensações, aí eu já imagino que é uma coisa mais suave, que ele é mais, talvez para um contexto um pouco mais infantil, ele tem essa questão né, da aleatoriedade, né? Isso aí também já entra um pouco lá na análise fria e calculista. Na análise fria e calculista a gente pode ver formas aleatórias com faixas, né, de uma mesma cor aqui que me dão a sensação de que isso é tinta, né? Eu já busco lá no meu repertório uma coisa que me faz entender que existe uma sobreposição de camadas, então eu olho o contato aqui das cores, eu vejo que uma passa por cima da outra, então tem uma certa sobreposição. Tem curvas, tem linhas retas, elas não terminam, né? A gente não sabe onde elas terminam, onde elas começam. Tem dá uma sensação pra gente que existe um acúmulo maior aqui do material, então aqui me dá essa sensação de que tem um bolo de tinta ali, né? Um montinho de tinta no centro dessa imagem e que o resto é como se tivesse sido passado pinceladas mais aleatórias, então ele dá essa sensação de movimento, de explosão, né? Só que por causa das cores mais com a luminosidade mais baixa, mais perto a luminosidade mais alta, né? Mais perto do branco, ele traz um pouco esse contexto do suave, do calmo, o rosinha e o azulzinho, o clarinho aqui, eles podem dar mais essa sensação de que é um produto mais direcionado para crianças pequenas, né, bebês. Então, juntando, né, esses elementos, a gente acaba tendo essa sensação. Aqui já é um exemplo de textura que tem uma grande concentração de alguns elementos em alguns pontos, né? Então, a sensação que a gente tem nela aqui quando a gente encosta é que ela é dura, né? Parece que no tato, assim, a gente vai sentir cada uma dessas escamas que está colocado ali. Ele me parece ser frio, né? Ele tem essa sensação mais de uma coisa mais que não seria confortável, né? Ele não me passa uma sensação de conforto. Ele passa essa sensação de que a gente vai encostar e aquilo ali ele não vai se moldar muito ao formato da nossa mão, né? Então ele traz um pouco isso. Quando a gente vai lá para a sensação em cima disso, ele me dá uma contextualização e sensação não, né? Uma contextualização e um sentimento em cima disso. Talvez esse contexto me dê mais a sensação de algo mais natural, né? Me parece ser um elemento que poderia até ser uma fotografia de algo que é natural. Quando a gente entende os elementos, a gente vê que a linha final aqui de cada um desses círculos que aparece muito bem definida e muito bem marcada, me dá essa sensação do duro, né? De que cada um desses elementos aqui é individual, né? Olhando para a figura, a gente vê uma certa, nesse ponto aqui, né? A gente vê uma transparência aqui que gera uma sobreposição de elementos. Então, a gente entende que esse todo aqui é formado por elementos pequenininhos.
Então, ele dá pra gente voltando na sensação ali, ele dá essa sensação de confusão, de excesso, né, de aleatório, né, porque ele tem essas curvas e esse caminho que ele faz, que ele executa ali pra dentro, né, nesse ponto aqui parece que ele é mais baixo quando ele caminha nessa direção. Então, tem uma sensação em torno disso que talvez pode ir um pouco lá pro contexto que a gente já tem, que parece lantejoula, parece madrepérola, né? Tem alguns aspectos ali que vêm de bagagem já que a gente tem e que fazem essa construção. Por exemplo, se eu quisesse passar uma sensação muito suave, muito calma, talvez essa daqui não seria a melhor imagem. O fato dela de não ter grandes contrastes de cor, das cores serem mais suavizadas, a transição entre elas ser mais suave, ter esses aspectos de transparência ali que mostra a sobreposição, talvez elas deem esse aspecto de um pouquinho mais suave, mas o fato de ter uma junção de muitos elementos e, né, a gente vê as linhas aqui que são construídas como se tivesse uma certa aglomeração de alguns elementos aqui, e aí em alguns outros pontos ela parece ser mais espalhada, então esse sentido todo de muita informação, ele já tira um pouco essa calma que a figura poderia ter. Né, aqui já é uma que ele parece, né, comparando com essa anterior aqui, a gente vê que a cor é muito parecida, né, então é um begezinho para branco, assim, tem transições muito suaves também entre essas cores, tem uma repetição desses elementos, mas ele dá pra gente essa sensação dele ser mais macio, porque se a gente repara bem nessas curvas aqui que ele constrói, elas parecem ser curvas mais orgânicas, parece que ele está se dobrando sobre ele mesmo, né? Então a gente tem a sensação de que quando a gente vai encostar nele, ele vai afundar, ele vai se moldar a mão da gente, né? Então tem esse sentido. E aí ele traz uma suavidade, uma calma, uma tranquilidade, porque ele parece que ser uma coisa que se tu vai encostar nele, ele vai te abraçar. Então ele passa esse sentido do aconchego, do conforto. Né? E aí as outras pra frente eu vou deixar pra vocês realmente irem pausando. Então eu vou passar aqui. Aqui, tá vendo? A gente vê uma junção de pequenos elementos, mas esses pequenos elementos parecem ser macios, né? Porque eles são redondinhos e estão todos ali um do ladinho do outro. Essa imagem aqui é muito interessante porque ela tem essas transições bruscas aqui, né? Tipo, de sentido realmente de luminosidade. Ele tem linhas ali que quebram, são linhas aleatórias, mas bem retas, né? A gente vê a formação de muitos ângulos que se intercalam e um conecta no outro. E aí, ao mesmo tempo, essa luz que é colocada em volta, ele já dá esse sentido mais do suave. É como se a gente estivesse entrando em algo que tem essa suavidade. Então, apesar de ter essa geometrização, o fato de ter uma certa névoa por cima aqui, né? Esse branco transparente aqui, ele dá talvez esse sentido de suavização de uma geometria que lá naquela segunda textura que a gente estava olhando, que é branca com rosa, lá não tinha. Então ele dava aquela sensação de ser algo muito duro. Nessa daqui a gente já vê diferente por causa de mais áreas brancas, dessa transição mais suave de cores, que parece muito com aquela, inclusive, que ele vem de um azul para um rosa. E essa imagem, ela é uma foto tirada de dentro de uma sacola de plástico. Então ela é uma textura super interessante, né? Essa daqui a gente pode analisar né, o movimento, então pode ser, né, do ponto de vista, a parte de sensação, aí eu vou deixar para vocês fazerem, pensarem melhor, mas do ponto de vista do contexto, a gente já associa muito a algo que foi a captação de um instante, né, então como se uma jarra de leite caísse no chão e aí foi captado aquele momento, porque ele dá essa sensação do movimento, então é como se a gente observa aqui, ele vai estreitando e afunilando esse corpo central aqui, então ele abre círculos e fecha, ele tem essa fluidez muito grande acontecendo, então dá pra gente a sensação de ser algo líquido, porém, isso poderia facilmente ser uma escultura de vidro, por exemplo, né? Então, com essa mesma forma, ela poderia passar a sensação de ser algo em movimento, mas ela ser estática em si, fisicamente. O que é interessante da gente entender aqui é o porquê que a gente já é automaticamente induzido a entender que isso aqui é uma imagem de captação de um movimento. Né? O uso das diagonais, né, ajuda muito nisso. Então, ela tá muito nesse uso das diagonais. Tem elementos pequenininhos que estão soltos, é como se eles estivessem
voando, né? Saindo do corpo central e voando para fora. Tem muita sensação de aleatoriedade dentro dele, né? Aqui já é uma outra imagem que a gente geralmente associa já a algo mais ou de fumaça, né? Como se fosse uma fumaça no ar, ou algum elemento que acabou de ser jogado na água e está fazendo a formação o início da mistura ali. Então a gente tem essa relação com as ondas que são colocadas ali. Pensem melhor nas sensações, tentem imaginar um sabor, uma sensação física, se é frio, se é quente, por que vocês acham que é frio, que é quente, né? Essa relação das cores que tem aqui, alguns elementos também que a gente vê uns bem definidos, né? Uma parte dos elementos bem definidos e o outro parece que está se desfazendo aqui. Então pode dar essa sensação de ser algo em processo de mistura por isso, porque eu vejo uma parte ainda muito nítida e a outra já se desfazendo em contato com, né, com outra substância ali. Aqui, né, aqui já é uma textura muito mais organizada, mais sóbria, né? A gente imaginem se como que seria o tato se vocês encostassem nessa textura. A gente pode entender que tem reentrâncias ou sobressaltos nela, mas por que a gente entende isso? Luz e sombra, né? Como que a atuação da luz e sombra se comportam na construção dessa figura. A que contexto que a gente coloca isso? Será que é um contexto mais tecnológico, mais natural, mais, né, em que sentido que a gente se coloca, onde que a gente imagina que essa textura poderia estar aplicada? Talvez no eletroeletrônico, num produto direcionado ao esporte, né? Dá essa sensação de movimento, que é uma coisa que está se desfazendo, então tem o ritmo, né? Aquela questão do tem alguns com mais nitidez e que estão se desfazendo ao longo do tempo, então tem essa construção de um ritmo. Essa daqui é aleatoriedade, né? Um sentido mais natural, né? Também deem uma olhada com mais calma, imaginem qual seria o sabor, qual que seria o som que essa imagem provoca. Tentem associar os contextos, né? Olhem bem essa relação das cores, os contrastes entre cores, as linhas aqui já tendem a ser muito mais orgânicas que geométricas e o que isso ocasiona nesse nosso entendimento do contexto. Nessa imagem aqui, nessa azul, né, a gente já vê que nitidamente ela foi feita à mão, né, ela passa muito mais essa sensação pra gente ter sido feita em aquarela, com essa sobreposição do glitter, né, como se tivesse passado cola e pulverizado glitter, aquela técnica que eu estava falando antes, né, que o Vulcius Wong aborda. Nessa daqui a gente já vê muito mais geometrização, mas ela não passa esse sentido de lisura, ela já tem uma sensação muito mais áspera, só que ela não chega a dar aquele aspecto do agressivo, né? Como se ele fosse machucar a mão de quem coloca em cima dela, por quê? Né? Tentem entender por que essa geometrização me causa esse tipo de sensação e a outra já não me causa isso. Essa daqui já é uma que a gente vê muito mais maciez, né? Então, por que a gente entende maciez disso do aspecto, do ponto de vista da linguagem, né? Da sensação de quando eu fosse encostar nela, por que eu entendo isso como mais macio? Tem formas mais arredondadas e mais aleatórias, eu tenho uma mudança de tonalidade, que se a gente for olhar, eu tenho um primeiro plano em branco e depois eu vou gradativamente escurecendo isso, então eu tenho essa sensação da sobreposição e da profundidade, né? Então tem esse trabalho de entender com a própria, que a gente pode fazer isso com a escala, mas também pode fazer com a luz e sombra, né? Então esse entendimento do que está mais longe, ficando mais escuro também é um recurso de construção dessa textura, né? Tridimensional em um contexto bidimensional. Aqui parece muito aquelas outras, né, que eu tinha colocado, aquela que também é de um cogumelo, então esse macio, né, que a gente entende aqui, muito vem do próprio contexto, né, de entendimento, talvez já tenha encostado nesse tipo de material, mas assim, é igual a nuvem anterior que estava ali. Tentem realmente desenvolver esse olhar frio para ver esse caminho, né, que várias linhas lateralizadas aqui estão fazendo. Ele gera um ponto de concentração da gente, né, o olhar da gente viria para esse ponto em relação à construção que ele faz aqui. Tem uma certa organização nele todo, né, mas ele não parece ser uma lâmina dura, agressiva ali, né, que iria machucar a mão de quem tá pegando.
Aqui, então já é uma textura que é feita por elementos que a gente conhece também, né? Então, uma textura composta por penas sobrepostas aqui em si. Então, a gente já consegue imaginar um pouco de como que seria quando a gente encostasse a mão, até essa relação de se seria fácil ou não separar esses elementos entre si, se existe um grau de profundidade nessa sobreposição, né? Então, é uma sobreposição muito justa uma com a outra, ou tem um certo distanciamento entre cada uma das camadas. Isso também daria uma sensação diferente. Que é aquela que eu falo que parece a madrepérola, do lantejoula lá do começo, ela dava essa sensação pela transparência de eu conseguir ver que existia uma distanciazinha, ou pelo menos eu entender esses elementos separadamente. Aqui, né, já é uma de contexto de aleatoriedade, de calmo, de suave, né? Então, por que eu entendo isso? Porque é como se, igual eu costumo falar em algumas pranchas, né? Assim, é como se estivesse andando devagar. Eu imaginaria isso meio que em câmera lenta. É como se uma tinta estivesse gradativamente se espalhando em cima de uma superfície, né? Aqui é outra que trabalha um pouco nesse sentido, mas a gente vê uma mudança da cor e isso altera a nossa sensação de temperatura, né, de todo o contexto em cima dela. Aqui já é uma que a gente vê rupturas mais bruscas, né, de camadas, né, então a gente vê a formação dessas camadas sobrepostas aqui, tem um sentido de muita mudança de cor, então tem do preto ao laranja escuro, ao amarelo, ao branco praticamente, e tem, né, granulações ali menores desse branco em cima, então ele dá uma sensação de que ele, né, que ele está se desfazendo. Então o sentimento que a gente tem disso é meio que de decadência, vamos dizer assim, né, como se ele tivesse algo que está se degradando com o tempo. Né? Aqui, sentido até de ritmo, né? Se a gente olha de um lado, parece que todos esses elementos que estão aqui na direita também vão se quebrar e que é como se esse processo estivesse chegando a eles, né? Dá essa sensação. Aqui essa sobreposição de ondas, né? Em sentidos muito diferentes entre si, passa a sensação de ser um tecido, mas isso não necessariamente é um tecido, isso pode ter sido até uma massa manipulada com uma espátula, por exemplo, que chegou nessa percepção. Então, assim, se eu imagino isso aqui como um tecido e eu imagino isso aqui como uma massa manipulada, esculpida aqui, o meu entendimento sobre se é macio, se é duro, se é áspero, se é liso, muda completamente, né? Então, por isso que é bom a gente entender o que a gente está levando em consideração quando está interpretando. Aqui já me passa muito mais o contexto tecnológico, né? Ele parece ser duro, frio, parece ser algo de metal. Tem esse sentido da organização, né? De uma repetição. Então, apesar do ângulo dessa captura da textura ter provocado uma certa assimetria, né? Um sentido de movimento, então ele fez essa onda e tá numa aplicação diagonal, né? Se a gente for olhar, tem um sentido radial e diagonal aqui de aplicação da textura, dá pra gente um pouco essa sensação de algo mais frio e mais tecnológico, né? Mais organizado, algo que foi feito pelo homem, né? Ele não dá a sensação de ser algo natural, então ele passou por um processo cuidadoso de instalação, por exemplo. E aí aqui são algumas são formas, né? Assim, são volumes modelados tridimensionalmente que eu acho muito interessantes para a gente fazer esse entendimento e essa... Aqui talvez seja mais fácil a gente imaginar sabor, imaginar cheiro, né? Então eu vou fazer de algumas aqui também e vou deixar as outras como sugestão para vocês pararem o vídeo e fazerem esse exercício, né? De pensar. Então, se a gente imagina esse volume aqui do jeito que ele é, e a gente para imaginar uma textura para ele, assim, né? A textura, o conteúdo é de textura, mas assim, se eu imagino então uma sensação tátil, se ele é macio ou se ele é duro, né? Se eu pegasse esse objeto na mão, o que eu imagino que ele seria? Então, pra mim, me dá a sensação de que ele é mole, que se eu apertar, ele se deforma, né? Então, ele me passa essa sensação de uma certa instabilidade, né? Vamos dizer assim.
ele me dá se eu imaginasse um sabor para ele, né? Então eu imaginaria isso aqui, esse elemento vermelho que ele me passa a sensação de ser algo muito ácido, é, enquanto talvez esse rosa aqui me passe a sensação de ser mais doce, né? Mas ao mesmo tempo tem um verde radioativo aqui no meio, ou eu partindo já para análise fria, né? Mas ao mesmo tempo tem esse verde aqui que me dá a sensação de ser algo mais cítrico, mais antinatural, né? Se eu imagino, então, né, entendendo essa questão toda da sensação, ele me passa é, esse mole, esse macio, ele me passa a sensação de ser algo frio, né? Se eu encostar ele me pareceria ser algo frio. Aqui a gente já interpreta que ele já seria mais felpudo, né? Porque ele tem como se fosse essas fibras saindo dele, assim como se fosse um cabelo, né? Já passa a sensação então daquela parte ser mais macia, mais é, com, mais aconchegante, vamos dizer assim. E aí, se eu vou partindo lá para os sentimentos disso, ele me dá já uma sensação, sentimento e contexto, né? De ser algo não natural, de ser algo aleatório, de ser uma coisa que é como se objetos tivessem se atraído ali em relação ao núcleo verde, então ele dá esse estranhamento, né? Essa sensação de uma coisa. Parece que algo está ou para explodir ali, essas bolinhas que estão apertadas, assim, a gente tem essa sensação já partindo para análise fria. Ele tem esses arredondados, em alguns pontos ele fica meio cônico, né? Então ele continua tendo aquela linha arredondada ali de lado, mas ela parece que ela tá espremida e apertada ali. Então, né, esse é um que dá essa sensação. Se a gente já troca, vai lá pro lado, então esse aqui parece que tem elementos saindo, né, de uma estrutura central. Então esses pontinhos gordinhos que parece que estão saindo desses furos, eles parecem ser macios, né, como se fosse uma moeba, né, um, uma substância que tem uma certa viscosidade suficiente para ela se manter firme ali, mas que ela é facilmente moldável, que ela iria derreter se ela ficasse, né, parada ali por um tempo. E aí, em compensação, a estrutura vermelha já me parece algo mais rígido, que ele mantém aquela estrutura central ali, geral. Se a gente fosse imaginar uma temperatura para ele, eu imaginaria algo mais frio por causa desse brilho, né? Então ele me dá como ele tem um brilho muito desenvolvido em cada uma das faces, né, dessa bolinha aqui, a gente vê que tem uma transição brusca de formação de highlight, né? Então voltando lá como se a gente estivesse falando dos plásticos que a gente viu lá na expressão gráfica 3, a gente vê essa formação de transições mais bruscas, dando a sensação de algo frio. Aqui a gente já vê diferente, então a gente entende que isso já seria quente, né? Então tem um sentido ali de simetria, é como se fosse uma bolha explodindo, tem um certo ritmo, né? Uma gradação em relação ao topo, é como se ele estivesse crescendo lá para o topo, então ele dá a sensação de que é algo que está para romper, né? Então ele traz pra gente, apesar de trabalhar num eixo muito central e muito simétrico, ele traz essa sensação de movimento. É como se esse objeto estivesse subindo, né? Aqui já é um outro que tem uma sensação desse craquelado, né? Por que a gente entende que ele é craquelado? Ele tem uma estrutura interna que parece ser mais macia, mais mole, enquanto a parte externa parece ser de um material mais duro, posicionado sobre ela. Por que a gente entende isso desse jeito, né? Esse aqui é o exercício que vocês têm que fazer. Essa daqui tem um contraste das texturas em si, né? Assim, quando a gente bate o olho, a gente tem essa sensação primeiro de que existe um contraste de texturas. Quando a gente para analisar cada uma das texturas separadamente, a gente vê que essa que é mais amarronzada, ela parece ser mais líquida, né? Ela parece ser bolinhas líquidas que estão ali unificadas uma do lado da outra. Tem-se uma sensação de transparência, né? Como se fosse um líquido transparente colocado ali dentro desses círculos, enquanto o restante da peça, essa parte cinza aqui, por ter granulações muito pequenininhas uma do lado da outra,
mas com um grau de aleatoriedade, tem aleatoriedade na própria superfície em si da textura e da própria forma, né, que ela foi construída ali. Então, a peça inteira tem assimetria, tem instabilidade, mas ao mesmo tempo ela parece equilibrada. Quando a gente olha nessa posição, a gente imagina que ela estaria flutuando, sem virar uma parte para baixo ou outra, ela estaria equilibrada nessa posição. Que é aquilo que a Adonis fala, que a gente tem o sentido de tentar estabelecer os eixos, né? Horizontal e vertical. Aqui já uma outra que parece muito uma tridimensionalização daquela textura que eu estava falando antes, né? Daquela rosa e azul. Então aqui a gente entende talvez que ela é mais pontuda, eu não entendo ela como uma coisa macia, eu entendo como algo mais duro e mais firme, né? Eu não entendo que ele se deformaria no momento em que eu encostasse nele. Aqui, quando a gente olha esse cobre, né, junto com esse roxo, apesar dele ser uma forma super aleatória, orgânica, esse contraste do geométrico com o orgânico e do brilhante com o fosco, né, esses contrastes são colocados aqui, ele traz um contexto quase que de luxo, de uma joia, né, um produto direcionado para moda. Então é uma certa interpretação que a gente pode ter. Aqui a mesma coisa, também vai muito nesse caminho, né, do fosco versus o brilhante, o bruto versus o industrializado, né, o lapidado não, nesse caso é como se ele tivesse sido fundido um ouro em cima de uma peça bruta, né. Aqui ele já tem essa mesma conexão do fosco com o brilhante, né, como se o material preto aqui nessa e na segunda se mantém com essa sensação de fosco versus o brilhante, só que aqui como ele tem uma forma mais parametrizada, né, a gente vê uma repetição de padrões aqui, a gente já não tem a sensação do bruto, a gente tem apenas uma sensação de contrastes de toque, né. Aqui é uma que eu falo que geralmente, né, isso aí vocês observem quando a gente olha essa imagem, a gente costuma associar um contexto mais de mobiliário, porque a gente vê um piso e uma parede, algo que parece uma parede lá atrás. Na verdade, é apenas uma figura, né, que não dá essas informações reais pra gente, é uma associação que a gente faz ao nosso contexto. Então, ele parece ser um móvel, como se fosse uma almofada ali que tem aqueles botões, né, os futons, mas na verdade ele é uma forma aleatória que tem um contraste, né, de uma concha que parece ser mais lisa e uma superfície que parece ser mais macia e mais, porém, áspera, né? Ela não parece ser lisa e brilhante. Poderia ser um couro sem muito acabamento, por exemplo. Aqui já é uma outra, né? A gente vê esse contraste do líquido com algo que parece ser mais rígido. Aqui é uma que eu acho muito interessante, né? Além dessas sensações que a gente teria se uma parte parece ser macia, a outra parece ser mais dura, tem a relação com o sabor. Eu acho que essa daqui tem uma associação muito fácil com o sabor, né? Ela tem, como são cores muito vibrantes ali em conexão, até a cor do fundo, assim, ele dá esse impacto. Ele parece muito ser cítrico, né? Ele dá essa sensação de ser algo muito cítrico e doce. Ele lembra muito o contexto de bala, direcionado para criança. Né, aqui conexão de objetos geométricos, parece ter uma luz ali dentro, vai um pouco naquela relação lá do primeiro bloco que eu falo que é como se elas estivessem todas se apertando e parece que vai explodir. Aqui elas estão todas se apertando, mas a gente não vê deformação, né? Não vê arredondamento. A gente vê como se uma estivesse entrando dentro da outra, mas a gente não vê arredondamentos e isso muda o nosso entendimento. Eu não entendo cada uma dessas como uma bolsinha de líquido que eu apertaria e ela mudaria de formato, por exemplo. Aqui, né, é um objeto que tem essa junção de algo mais brilhante, mas ao mesmo tempo que parece que está um pouco desgastado. A textura dele, por não ter um brilho uniforme, intenso, ele dá essa sensação de um certo desgaste, junto com um objeto transparente ali, que pelas pontas parece estar quebrado, né? O objeto todo parece estar quebrado, e aí tem algo no centro que tem um contraste grande com as outras, porque ele é muito orgânico e muito fluido. Então, quando a gente olha, apesar de não ter nem ideia do que é isso aqui, ele parece ser como se fosse uma cápsula que se quebrou e que está saindo um vapor azul de dentro.
né? Então, a interpretação que a gente tem disso, talvez por ele estar num fundo cinza aqui, ele tem, parece que uma interpretação meio pós-apocalíptica, né? Então, é como algo que veio para salvar um contexto que passou por destruição, né? Então, ele carrega um pouco essa mensagem. Aqui é interessante esse contraste do que parece ser mole e derretido com algo mais firme que não tem deformação de geometria, né? Então essas barras rígidas que parecem ser de um objeto, de um material transparente, em contraponto a essas massas que se derretem e se posicionam sobre ela, tem, né, esse contraste e essa posição que eles colocaram de fumaça saindo dela, dá a sensação pra gente que ele pode estar ou fumegante, né? Então é como se ele estivesse caindo ali e queimando, liberando essa fumaça, ou que ele é muito gelado, por exemplo. Aqui vocês vão interpretando e vão olhando depois as outras. Aqui parece um contexto tecnológico também, né? Apesar de não dar tanta informação assim de contexto, ele parece carregar tecnologia. Esse daqui que tem um contraste super legal de texturas, né? Parece que tem um pó na base com o líquido que caiu em cima dele, e esse objeto está meio flutuante. Então, se a gente imagina contexto, também parece uma coisa meio, né, aeroespacial, assim. Essa vai lá na mesma sensação daquela primeira, de algo, né? Algumas são texturizadas e estão menos deformadas, né? Esse círculo, essa esfera que parece estar menos deformada do que as outras, né? Essas duas aqui. Enquanto as outras parece que estão se amassando e isso dá um entendimento diferente pra gente do qual seria o material e o sabor e a textura de cada uma delas. Aqui também parece muito um contexto tecnológico, como se fosse uma superfície lunar, né? Ou de algum outro planeta, algo, né, como se fosse uma exploração de outro planeta. E aí, assim, é interessante entender o porquê, tá? Desses contrastes, reparem nos contrastes do né, desses aros aqui que parecem ser muito lisos e dão pra gente essa sensação de ser um metal frio, brilhante, versus o entorno ali que parece ser uma coisa mais aleatória, mais rugosa, né, mais cheia de ranhuras. Aqui essa sensação da estabilidade equilibrada, assim, né? É um equilíbrio instável, na verdade, não é estabilidade. Parece que existe um equilíbrio, que as coisas estão ali paradas naquela posição, e aí se a gente olha a superfície dela, ela parece uma superfície mais tipo um soft touch, assim, né? Que é algo meio camurçado, assim, como se a gente fosse passar a mão, então ele não parece ser muito liso. E aí aqui eu deixei só algumas técnicas que talvez seriam interessantes para aplicação de textura, né? Então, aqui um exemplo da formação de um carimbo com o barbante em volta de um bloquinho. Esse aqui que é o secador que faz a dispersão do giz de cera. Então, ele vai esquentando o giz de cera e vai fazendo essa aplicação dele em cima da superfície. Construção de textura sobre uma massa. Então, assim, tem um módulozinho que ele vai sendo moldado ali, né, em torno de uma superfície. Esse aqui que é com a esponja, né, então fazer um formato né, do módulo que a gente vai replicar isso em esponja e fazendo a aplicação dele lateralizado, um em relação ao outro. Mesma coisa com esses moldes de batata, né, o carimbo de batata, então fazer o recorte deles ali no formato que tu precisa do módulo, do desenho, enfim, mergulhar na tinta e fazer essa sobreposição. Esse daqui da esquerda é um método interessante que é como se tu amassasse o papel, depois esticasse ele todo e passasse, aqui me parece ser um pastel seco, né? Então, passar um giz ali em cima, porque daí ele vai pegar só naquela parte realmente superior de onde o amassado ficou mais alto. Então, a gente vê, por exemplo, que aqui parece muito uma simulação de um aço carbono, aquele que já foi envelhecido, né, foi oxidado com o tempo, então é uma réplica de uma textura parecida com ele. Esse daqui é fazer um moldezinho, né, de papel e ir com a esponjinha, fazendo essa aplicação ali da tinta em volta. Enfim, tem outros que é aquilo da a cola, né, então passar a cola e depois fazer essa aplicação ali de um pó por cima. Depois foi feita a pintura, então, em cima disso, né? O pó não era colorido, mas foi colorido depois, que é uma alternativa também. E aqui é um método que é
né, tem um vídeo que circula e eu não achei a fonte dele, mas que é essa formação da figura em cima da água. Então, assim, com a tinta óleo na água mesmo, por manipulação foi sendo feito, construído, né, essa textura, essa superfície que ia ficar. E aí a gente vê a formação, então, por arredondamentos, vai sendo feita uma junção ali desses elementos. E aí a gente vê a formação de um quadro do Van Gogh, né, por esse método. E depois, para passar para o papel é mergulhado nesse banho, né, nessa cama onde foi feito a, a concepção ali da textura, e depois quando ele sai, ele, né, aqui já é até uma outra imagem que a pessoa tinha feito, mas ele sai com essa aplicação da textura. Então é um método super interessante também. Enfim, o conteúdo específico de textura, né, é esse conectado com a parte de linguagem visual. Os conteúdos complementares dele, então, são a introdução à linguagem visual, que já está ali, a teoria da cor, que também já foi passada, e agora o próximo conteúdo é aplicado nessas pranchas de apresentação. Então, é uma junção de todos esses elementos, né, reunidos ali na avaliação das pranchas de apresentação. Tá bom? Então é isso e até o vídeo de prancha de apresentação, tá?